acontecendo aqui? Olá, 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 olá! Alô, pessoal! Deixa eu colocar o fonezinho aqui que eu me ouço melhor. Entrando ao vivo para o nosso primeiro bate-papo sistêmico. Ai, que gostoso! Bah, me chama aqui para te aceitar. A Bá vai participar comigo desse primeiro bate-papo sistêmico. Vai ser muito legal, porque na verdade a gente tem filosofado muito sobre algumas coisas. A Bá tem trabalhado comigo aí nos projetos. Não está me ouvindo? Não está ouvindo? Alguém está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Alô, alô, Flavinha? Tá me ouvindo, amore? Cadê, Bárbara Mille? Fazer uma transmissão. Bá, vê se você consegue entrar aí. Tá ouvindo? Bá, acho que é alguma coisa no teu áudio aí, meu bem. Foi. Alô? Acho que era o meu. Agora eu tô ouvindo. Às vezes é problema de BIOS. Bichinho ignorante operando o sistema. Ai, ai, ai. A Ellen Não, tá falando que tá eu que não tava ótimo. ouvindo. A Mas agora eu Gi tô ouvindo. também. Legal, Tem todo mundo bastante seja gente muito entrando. bem-vindo. A Jéssica. Pessoal, curte aí, tá? Tem o lugar ali dos coraçõezinhos. É bacana você curtir, porque daí você acaba deixando a nossa live mais relevante. Se quiser mandar ali no aviãozinho para os teus amigos, para quem você acha que pode interessar esse assunto. Nós preparamos um assunto muito legal. Para quem viu, tem gente que não viu, mas eu vou contar a história da vaquinha para vocês também, tá? Mas nós gravamos um vídeo, né? Eu gravei um vídeo essa semana falando sobre a história da vaquinha. E nós filosofamos muito sobre isso. A Bá tem feito algumas entrevistas com alguns clientes também, né, Bá, sobre os processos de mentoria. A Bá depois vai contar um pouquinho o que ela está fazendo aqui. E o que acontece? A gente tem descoberto coisas muito incríveis que a gente quer começar a compartilhar com vocês aqui nesse bate-papo sistêmico, né, Bá? Então fala aí, agora é É. contigo. Na verdade, assim, o script era eu entrar falando, né? Mas sabe como é que é? As coisas acontecem, elas simplesmente fluem. Flui. Então, eu e a Paula, a gente tem conversas e bate-papo. Sempre que a gente se fala, são horas. Então, a gente resolveu estender toda essa geração de ideias, geração de conteúdo mesmo, porque de fato não são conversas rasas, são conversas profundas. E então a gente resolveu aqui, na verdade, mais eu entrevistar a Paula, porque ela tem muito o que falar sobre os assuntos sistêmicos, muita experiência, porque tem muitos clientes atendidos, muita informação com relação à formação que ela fez sobre isso. Então, tá mais do que na hora de compartilhar esse conteúdo de uma forma muito leve, autêntica, assim como a Paula sempre né? Tanto nas sessões quanto na vida dela. Assim. Então, eu sou bem honrada, sinto honrada de poder fazer parte desse movimento, né? Tanto como parceira de trabalho, a gente está trabalhando juntas. Eu estou no movimento aí como designer dela, né? Trabalho com design intuitivo. Também tenho movimento de terapeuta, né? Sou designer de formação e terapeuta de coração, digamos assim. Mas a gente então, tem esse movimento duplo aí e eu me sinto realmente muito honrada. Então, como a Paula falou, né? Hoje ela vai contar bem rapidamente, porque ela já fez um vídeo super lindo, já tá lá no feed, sobre a questão da história da vaquinha, que na verdade já acompanha ela há um tempo, né, Paula? Essa história. Conta aí pra Sim. gente. Na verdade, eu ouvi a história da vaquinha, que eu já vou contar aqui para vocês, acho que em 2005 ou 2006, a primeira vez. Eu trabalhava lá em São Paulo, foi um pouco antes de eu empurrar, eu acho que a minha primeira vaquinha consciente. E essa história é bem legal, porque assim, conta-se que um mestre e o seu discípulo, eles estavam andando lá por um lugar muito bonito, caminhando ali nas elucubrações deles, até que de longe eles avistam uma propriedade muito pobre. Eles vão chegando mais perto dessa propriedade muito pobre e eles conversam com esse pessoal que morava lá, com essa família que morava lá, e eles contam que o único sustento que eles tinham ali naquela propriedade era uma vaquinha mirrada, bem magrelinha mesmo, que dava muito pouquinho leite. Só que esse pouquinho leite era do que eles se alimentavam e usavam, às vezes, para trocar por algum outro alimento. Eles terminaram essa visita
já estavam seguindo o caminho de volta, o mestre vira pro seu discípulo e diz assim para ele, ó, querido, o negócio é o seguinte, agora você vai voltar lá e você vai empurrar aquela vaquinha ladeira abaixo. Certifique-se de que ela sumiu, de que ela morreu. O discípulo ficou abobado, né? Falou, mas como assim, gente? Meu mestre é maldoso? Está pedindo para matar o único sustento daquela família? Mas, como um bom discípulo, sabendo que ele tinha que fazer aquilo, fazer parte do processo dele, talvez depois ele entenderia por quê. Lá foi ele cumprir exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Ele foi e empurrou a vaquinha, mas ele empurrou com muita dor de consciência. No fundo, ele dizia, ele prometeu para ele, eu vou voltar aqui e vou contar para essa família que eu fiz isso, que é meu dever moral. E assim ele fez. Depois de um certo tempo, ele voltou lá, naquela propriedade, e aí ele foi lá e, chegando perto da propriedade, ele viu que estava toda bonita, toda próspera, cheia de plantação de um lado, gado do outro, uma casa grande. Ele falou, barbaridade, espero que a família não tenha morrido. No mínimo, essa família perdeu tudo, ou quem sabe eles são caseiros aí de um novo proprietário. Chegando lá, então, ele avista um rapaz, ô rapaz, faz favor, vem aqui um pouquinho. Escuta, tinha uma família aqui antes, uma família que era bem pobre, tinha uma vaquinha e tal, e eu queria saber dessa família. Você sabe o que aconteceu com eles? Aí o rapaz, todo saltitante, falou, somos nós. Ué, mas como que são vocês? Pois é, você não sabe o que aconteceu? Pois certa vez, agora há pouco tempo atrás, a nossa vaquinha sumiu. Sumiu, desapareceu. Era a vaca que dava o único sustento que a gente tinha. E aí a gente teve que se virar, né? A gente teve que dar um jeito, porque senão a gente ia morrer. Aí trocamos uma coisa aqui, outra colar, lembramos que tínhamos umas sementes aqui e que tinha uma técnica da família para plantar. Começamos a plantar, começou a florescer, a gente foi vendendo na cidade. Moral da história, a gente construiu tudo isso em muito pouco tempo, coisa que a gente jamais imaginou que fosse conseguir fazer. Moral da história, empurraram a vaquinha deles, sem eles saberem, talvez se fosse eles não teriam tido coragem de empurrar essa vaquinha, se o mestre não tivesse mandado o discípulo empurrar, né? E moral da história, a vida deles se transformou absolutamente, porque eles foram obrigados a fazer algo que nunca tinham feito, ou que até esqueceram que tinham habilidade de fazer. A minha pergunta para você que está assistindo a gente aqui, em primeiro lugar, é como que chega essa história em você? Talvez você tenha uma vaquinha aí que esteja precisando ser empurrada também. E eu queria essa reflexão mesmo. Será que existe algo na sua vida que você está absolutamente apegado, como se isso fosse a fonte do teu sustento, e que, na verdade, está te puxando para trás, te sabotando no seu processo de prosperidade, de transformação, de desenvolvimento em tudo? Bah, o que você pode dizer aí dessa história? Bom, eu também já empurrei várias vaquinhas, né? E agora, no meu último movimento, já empurrei a última ontem, assim, a última que eu digo, né? A última reconhecida, eu já empurrei. Mas eu quero deixar, assim, muito claro que o que é empurrar essa vaquinha, né? Inclusive, é aquela pergunta que eu quero fazer para a Paula, porque uma coisa é você, né, ter essa vaquinha e estar apegado, outra coisa é como essa família, ela não teria coragem de empurrar essa vaquinha. Então, talvez esse movimento de empurrar a vaquinha não tenha que ser feito por você, ou então você tenha que ter um processo para fazer isso. E eu quero que a Paula dê um pouquinho o olhar dela a respeito disso, né? Como que eu empurro a minha vaquinha? Para que eu empurro a minha vaquinha? Enfim, como é que eu reconheço a minha vaquinha, né? Acho que é um ponto importante, assim. Eu costumo dizer o seguinte, que essa vaquinha é tudo aquilo que... É um alarme aí? Tá tudo bem? É o vizinho aqui. Eu costumo dizer que a vaquinha é tudo aquilo que você, de alguma maneira, está apegado na vida. Pode ser qualquer coisa, pode ser um relacionamento às vezes até abusivo, um relacionamento que de alguma maneira você acha que se você se separar, se você se afastar, seja profissional, seja familiar, seja de casal, você acha que você vai morrer se você não tiver aquilo. Ou então, por exemplo, uma situação bem comum que os nossos clientes trazem muito, é de morar com os pais, né? De não ter coragem de sair para morar sozinho, para se autossustentar, porque tem um medo muito grande
de não dar conta e ficar com aqueles e se acontecer tal coisa? E se fulano não fizer tal coisa para mim? E se o mundo mudar e eu não der conta? Então, tudo aquilo que de alguma maneira está aí na tua linha de visão e você acha que depende daquilo, possivelmente isso é a tua vaquinha. Então, o movimento que a gente está falando aqui, de empurrar a vaquinha, independente de ser você que vai tomar a decisão, ou de ser alguém que vai fazer isso por você, porque às vezes acontece, né? Uma pessoa te demite, você está trabalhando no lugar e você é demitido, empurraram a tua vaquinha para você. Pergunta o que você faz com isso. E às vezes você tem que tomar a decisão de tirar algo da tua frente que você está pegado. Mas a primeira coisa é você identificar o que você sente na tua vida, que você está apegado, como se você dependesse daquilo para alguma coisa, e que você não tem coragem de tomar uma decisão para mudar isso na sua vida. E aí sim, entra nisso que a Bárbara está falando, né? Porque uma coisa é você chutar o pau da barraca. Igual a gente estava conversando antes. O pessoal às vezes vai para um processo de desenvolvimento pessoal que é super impactante, super emocionante. Aí volta e pede demissão. Volta, termina o relacionamento. Sabe? Volta e chuta o pau da barraca mesmo. O que acontece a maioria das vezes quando faz nesse impulso? Depois fica arrependido, porque não parou, não pensou, não refletiu, não tomou uma decisão consciente. Então, uma coisa é fazer esse empurrar a vaquinha por impulso. Outra coisa é você pensar, seguir uma intuição, se perceber naquilo, ver que aquilo está te atrapalhando e criar uma estrutura interna para que você tome essa decisão e essa decisão ela seja de fato uma decisão importante, talvez até definitiva, mas que realmente vai te impulsionar para um outro processo, para você ser quem você quer ser na sua vida, né? Então, intuição é diferente de impulsão. E você consegue se respeitar muito mais quando você se conhece. Às vezes é preciso pedir ajuda para um terapeuta, para uma pessoa importante que possa te ajudar a pensar melhor sobre essa decisão, mas é importante que você primeiro saiba o que está te sabotando, o que está te travando de seguir com mais prosperidade na sua vida. Não sei se eu respondi tua pergunta, Bá, mas é que eu acabei fazendo uma filosofada mais ampla, vamos dizer assim, né? Pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre o vídeo que eu falei, que eu gravei, que depois você pode ver melhor e a história mais completa lá no IGTV ou no YouTube, tá? Mas nós falamos sobre o processo de empurrar a vaquinha, ou seja, tirar da frente, empurrar, tomar uma decisão importante que parece muito difícil, mas que muda completamente o rumo da sua vida. Sejam bem-vindos quem está chegando agora também. Bah, me fala aí como é que chegou então essa parte em você. Eu sinto que foi assim que aconteceu comigo, né? Na verdade, eu quis empurrar essa vaquinha várias vezes por impulso, mas principalmente o que eu percebi foi que não era por mim que eu estava empurrando. E eu acho que isso foi um ponto bem chave, assim. Quando eu senti que eu empurrei por mim, ela realmente foi ladeira abaixo. E foi o ponto mais importante. Então, quando você fala dessa questão do autoconhecimento, estar linkado e totalmente alinhado com o processo de empurrar a vaquinha, eu concordo plenamente, assim, porque o meu processo foi exatamente isso. Então, quando eu descobri que isso era importante para mim, mesmo não para os outros, foi uma virada de chave, assim, foi quando eu consegui, com ajuda, a fazer isso. Legal. Muito bacana você ter falado isso, porque assim, quando você está diante de uma decisão muito difícil na sua vida, como a gente citou alguns exemplos aqui, depois vocês podem até contribuir, quem está entrando aí, né? Por exemplo, são várias coisas que podem ser difíceis. Você tem uma empresa, você vai demitir alguém. Às vezes até você vai contratar alguém. Você está num relacionamento de casal que você sabe já que não dá mais certo e você quer tomar a decisão de terminar, ou mesmo de começar um relacionamento. Entre outras coisas aí que podem ser decisões difíceis, de comprar alguma coisa, uma casa, de investir, qualquer coisa que você vai tomar uma decisão importante, é bem relevante que você tenha um momento de reflexão em que você faça duas perguntas essenciais. Essas duas perguntas, elas são muito importantes. A primeira delas é por que isso é importante para mim?
Por que que eu vou fazer isso? Porque muitas vezes você não consegue tomar aquela decisão porque ela não está forte dentro de você o suficiente. O teu fator motivacional, ele não está relevante para você o suficiente. Então, esse porquê, ele é uma forma de você ativar o teu motivo para a ação. Tem gente que acho que nunca parou para pensar nisso, né? Motivação é o motivo para a ação. Para você tomar uma decisão difícil, que vai fazer você mexer com um monte de coisa na sua vida, seu motivo tem que ser muito forte, né? A gente tem conversado bastante recentemente, até falei muito sobre isso na palestra na sexta-feira, lá que eu dei na Unip, no Inova, sobre a zona de conforto. As pessoas falam muito de sair da zona de conforto, né? Mas como é que você vai sair da zona de conforto? É muito difícil sair da zona de conforto, porque quer queira, quer não queira, a gente busca conforto na vida. Então, eu fui convidada a pensar nisso e vou convidar você também a refletir sobre isso. E se ao invés de sair da zona de conforto, você pudesse ampliar a sua zona de conforto? Você pudesse esticar, expandir a sua zona de conforto? Será que não seria mais leve? Será que você não traria mais aprendizados para o teu próprio processo de consciência, teu próprio processo de tomada de decisão? Então, quando você expande a sua zona de conforto, você começa a crescer a tua própria conexão com a motivação. E aí, quando o teu motivo ele é forte o suficiente para você, porque ele é importante para você, aí nada nem ninguém te tira do processo de agir. Que é o que aconteceu com você, inclusive, sabe, Bá? Sim. Alguém escreveu alguma coisa aqui para eu não perder, peraí, deixa eu ver o que é. Oi, Nai, tudo bem? Finalmente vi alguém dizer isso, motivação é motivo e não vontade, as pessoas confundem, exatamente. Tem nada a ver com vontade, né? Porque às vezes a gente tem que fazer só o que tem que ser feito para você escalar o degrau da tua evolução e chegar onde você deseja chegar. Tem uma frase desse livro aqui, que eu até deixei aqui, o Mais Tempo, Mais Dinheiro, do Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, que eles dizem o seguinte, né? É preciso aumentar nossa zona de conforto, saindo de nossos limites atuais e aceitando desconfortos temporários. Olha isso, até anota isso, tá? Aceitando desconfortos temporários típicos de momentos de adaptação. Então, o que significa isso? Para você tomar uma decisão, empurrar sua vaquinha ali, você vai ter consequências. A Bá tomou uma decisão, por exemplo, que ela vai ter que fazer várias coisas novas, diferentes no dia a dia dela, que ela vai ter que remodelar a forma dela de enxergar coisas que ela não estava acostumada a fazer, para que ela possa até usufruir e aproveitar um pouco mais a jornada. Vai ser fácil ampliar a zona de conforto e fazer coisas tão diferentes no dia a dia? Não vai ser fácil. Não vai. Mas fica muito mais simples, fica muito mais divertido quando ela sabe por que ela está fazendo isso. Então lembra que eu falei que nós falaríamos da pergunta? A pergunta número 1 é por que eu vou empurrar minha vaquinha e tomar essa decisão? Fala, Bá. Então fazer a pergunta faz com que eu já automaticamente eu consiga dar uma ampliada na minha zona de conforto? Fazer a pergunta já ajuda você a ampliar a tua zona de conforto, porque você descobre por que realmente aquilo é importante para você. Tem gente que fala assim, às vezes eu quero tomar uma decisão, mas eu nunca consigo fazer. Ou eu procrastino, ou eu fico me sabotando. Procrastinação e sabotagem pode estar na mesma linha de raciocínio ali, né? Mas por que a pessoa se sabota? Porque aquilo não está importante o suficiente para ela pagar o preço. Entende? Sim. Porque tudo na vida tem um preço. Tudo que você decide tem uma perda e tem ganho, né, Bá? Pode falar. Sim. Não é que você falou uma frase interessante que, na verdade, você sempre fala essa frase, que é a frase de quando você fala da dor, né? Talvez aí Sim. seja um movimento, tipo, você fala a dor de ficar, quando a dor de ficar Sim. é maior do que a dor de sair, né? Ou de expandir esse movimento. Eu costumo dizer o seguinte, que você só consegue tomar uma decisão difícil na sua vida, como sair da casa dos pais e... que eu também passei por isso, acho que várias pessoas já passaram por isso, né? Sair da casa dos pais e morar sozinho, enfim, uma decisão difícil. Quando a dor de ficar naquele movimento, na empresa que você não quer mais trabalhar, no relacionamento que você não quer mais, quando a dor de ficar
se torna maior do que a dor de fazer o processo de sair. Entende? Uhum. Então, Sim. pode até anotar isso aí. Eu consigo tomar muito mais fortemente uma decisão difícil para mim quando eu aumento a dor do ficar. E você pode fazer isso conscientemente, porque você pode olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida Sim. e potencializar a dor mesmo, né? Por que que é tão ruim ficar aqui? O que que eu ganho se eu sair daqui? E você começa a analisar outros aspectos, porque tudo tem ganhos e tudo tem perdas. O Fábio está falando algo bem importante ali. Os ganhos secundários são maiores que as perdas. A gente não é treinado a estudar ganho secundário. Eu tenho estudado muito ganho secundário com os meus clientes, porque são clientes que às vezes ficam meses, anos no mesmo processo, não conseguem tomar uma decisão, que eu estou acompanhando há anos. Não conseguem tomar uma decisão, mas não conseguem perceber por quê. E um ganho secundário que é maravilhoso, todo mundo vai falar para mim, você é louca de falar que isso é maravilhoso. Maravilhoso é a culpa. A gente foi treinado para viver na culpa, não foi? Como é que a gente elogia as pessoas? Ai, que batalhadora, que guerreira. A gente gosta do esforço. A culpa traz benefícios inconscientes para nós. É vítima, nós somos treinados para isso. Então, se você não estiver atento aos ganhos secundários, a possibilidade de você cair na sabotagem da não decisão é muito grande, porque você não consegue enxergar além do próprio umbigo, como diz o outro. Então, muito relevante você ter falado isso. Eu só tomo uma decisão muito forte, muito importante, muito difícil na minha vida, quando a dor de ficar é maior do que a dor de sair. Tome nota, tá? A Júlia chegou, voltando... Murilo, sejam bem-vindos. O Walter também, legal. O Walter já... Paulinha, tu tinha comentado então que existem duas perguntas, né? Sim. Essa questão aí de ampliação dessa zona aí de conforto. Essa que você falou agora, e qual que seria a segunda pergunta? Tá, a primeira pergunta então é por quê, né? Qual é o teu motivo para a ação? E a segunda pergunta é para quem eu vou tomar essa decisão? O que significa para quem eu vou tomar a decisão? Para quem que eu estou fazendo isso? Será que realmente é para mim? Será que eu estou fazendo por uma moda? Será que eu estou fazendo porque alguém que convive comigo acha importante fazer, mas eu não parei para pensar se isso de fato é importante para mim? Então você acaba fazendo para ser visto, para ser, sei lá, reconhecido por alguma razão, e no fundo, isso gera frustração, porque você não está fazendo para você. É por isso, Bá, que uma das coisas que eu sempre friso, que mudou minha vida, que tem mudado a vida de muitas pessoas que eu conheço, é o processo de autoconhecimento. Enquanto você não se conhece, o Jung fala isso, eu acho muito legal, né? Enquanto você está inconsciente, as coisas vão acontecer como um destino na tua vida e você simplesmente vai viver conforme a maré. Eu não lembro exatamente como é que é a frase dele, mas é algo no sentido de, como é que você sabe? Quando você não, mas é que eu lembrei do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Exatamente, muita porque gente está vivendo, né? Só que conforme a demanda mesmo. Tem uma confusão aí do deixar fluir e do deixar a vida levar, né? Tipo, é completamente diferente, mas tem um pouquinho de confusão aí, né? Sim, exatamente. A Stephanie, amor, tá dando oi ali também. Oi, meninas. Então, assim, é muito legal você ter falado isso, Bá, porque o que acontece? Uma das coisas que eu mais estudo, que eu amo estudar e cada vez eu tenho me aprofundado mais, são nas crenças que a gente tem. Nós temos pelo menos 3 tipos de crenças e heranças que são muito pesadas, né? E essas 3 heranças que nós trazemos na nossa memória celular, no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo de onde a gente vive, representa 99% de quem a gente é e o que a gente faz. Então, se você não se autoconhece, se você não busca processos de consciência, se você não tiver claro por que você está fazendo uma coisa, para quem você está fazendo uma coisa, e tiver isso realmente, sabe, por escrito ali, você sabendo o que está acontecendo, por que você vai tomar uma decisão, por que você vai empurrar uma vaquinha, você simplesmente vai continuar seguindo um dia de cada vez, e a hora que você vê, passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, e você está no mesmo lugar. Então, o meu convite para você que está aqui assistindo a gente, esse é o primeiro bate-papo sistêmico, tá, gente? Você que está chegando aqui agora, nós vamos fazer isso toda quinta-feira à noite, a partir de hoje. A gente sempre vai trazer um tema na segunda-feira,
né? Então nós vamos ter um vídeo, como foi o vídeo que você pode assistir depois no YouTube ou no IGTV aqui do Instagram, ou também lá no meu canal do Telegram. O canal do Telegram vai ter esses vídeos e também outros conteúdos que eu estou sempre postando lá, que são conteúdos de autoconhecimento sistêmico, que são bem legais, tá? Mas assim, toda segunda-feira a gente vai trazer um tema. Semana que vem a gente tem um tema bem especial, que é das 4 esposas, mas daí eu vou contar só segunda-feira. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, né? Mas assim, um bate-papo, primeiro um vídeo que vai te trazer uma reflexão sistêmica, que vai te preparar para o nosso bate-papo sistêmico de quinta. Aí você pode escrever suas dúvidas, você pode participar com a gente, você pode trazer também os seus casos, como uma cliente ontem mandou para mim, quando eu mandei o vídeo da vaquinha, ela escreveu lá, né, que ela queria sair de um serviço público, mas ela não tinha coragem. Aí ela falou, como que eu empurro a minha vaquinha? Aí a gente começou a conversar ali, né? Eu falei, olha, primeira coisa, será que está na hora mesmo de você empurrar a vaquinha? Será que não dá para fazer um processo de transição? Porque às vezes você tem que tomar uma decisão radical, tem que tirar o negócio da tua frente. Mas às vezes você precisa de um processo. Às vezes você precisa estudar algumas coisas antes, você precisa criar uma estrutura, recursos internos, recursos externos, para aí sim você ter condição de empurrar a sua vaquinha. Então, isso tudo a gente precisa estudar. E esse é o objetivo do nosso bate-papo sistêmico, que a gente traga alguns conteúdos, que a gente consiga conversar aqui, né, com a Bá e eu. A Bá também a gente conversa muito nos bastidores, até para criar os conteúdos, já que a Bá é minha design intuitiva e minha profissional de marketing aí, que tem feito um trabalho tão incrível comigo, né, Bá? Então, a gente quer trazer mais essas conversas de autoconhecimento sistêmico para você que está aqui nos acompanhando, que você possa crescer junto e também trazer as suas dúvidas, trazer os seus cases para nós, para que assim a gente possa ampliar ainda mais a nossa zona de conforto, que a gente possa ampliar ainda mais o nosso formato de transmissão de conteúdo para quem está disponível para crescer com a gente. Perfeito. Eu sou apaixonada pelo conteúdo sistêmico. Na verdade, eu não sou consteladora, não me formei, mas eu tenho uma paixão assim, por esse conteúdo. Convivi com a Paula, né, que trabalha maravilhosamente bem com isso. E tem uma coisa também que tu falava, Paulinha, que a gente até veio na nossa conversa, da questão, essas dicas, né? Além de perguntar o porquê e para quem, tem uma outra dica também que é muito legal, que a Paulinha também dá para os seus clientes, né? Porque eu sou cliente dela também, então eu posso falar, que é o caso de dormir. Ah, essa é boa. Esses dias eu não lembro quem que foi, não sei se está aqui quem que escreveu, até me marcou no Instagram. Isso é muito bom, Bá. Então, assim, qual que é essa dica, né? Quando você está diante de uma decisão, pode ser uma decisão muito simples, como estar no shopping e se você vai comprar uma roupa ou não, né? Como pode ser uma decisão mais complexa, como finalizar um relacionamento, comprar uma coisa de maior valor, pedir demissão do emprego, etc. Existe impulso e existe intuição. Tomar uma decisão pelo impulso é quando você vai no impacto da raiva, de um sentimento que chegou ali para você. Tomar uma decisão baseada na intuição, você para, se percebe, verifica por que aquilo é importante para você, organiza isso, estuda como você vai fazer isso, aí você toma a decisão e isso geralmente dá muito mais certo, inclusive. Só que, se você vai fazer no calor do momento, geralmente você está fazendo só pelo impulso, você não se preparou para aquilo. Então, uma dica maravilhosa, como a Bá lembrou aqui, é você ter uma boa noite de sono. Alguns especialistas chegam a falar de 7 noites de sono. Faça uma semana, dorme todos os dias, pensa, organiza, escreve, planeja. Aí você vai lá e toma aquela decisão. Quando você faz isso, automaticamente você melhora a tua conexão com a sua consciência, você consegue fazer a pergunta do porquê que eu estou fazendo isso, deixa isso relevante para você mesmo, consegue fazer a pergunta de para quem eu estou fazendo isso, e consegue verificar se realmente você está fazendo por você, ou para ser visto, reconhecido, qualquer coisa do gênero, e acaba utilizando tudo, né, Bá? Acaba utilizando todas as coisas que a gente trouxe aqui, inclusive consegue lidar melhor com os sentimentos. Hoje eu estava conversando com a Bá, a Bá empurrou uma vacona, não foi nem uma vaquinha, empurrou uma vacona dela aí. Na verdade, a minha vaca, gente, já estava querendo se suicidar, na verdade, né? Nossa, a vaca da Bá, você foi lá mandar a vaca dela pro Brasil.
Eu tava segurando o rabo dela, que ela já tava se matando, entendeu? Mas enfim, Não, né? de verdade. A vaca da Bárbara tava já pedindo para morrer e ela pedindo para sair, ela não. Desde 2014. Mentira, sim. Até esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar mesmo? A gente estava, então, nessa questão do dormir, né, e tal. E tem uma coisa, eu acho interessante que acontece no processo de dormir, né? Quando a gente consegue dormir, de fato, a gente consegue relaxar, né? Acho que o relaxamento é um contato aí que a gente tem com... quando a gente cessa aí as atividades do corpo, né? Pelo menos numa forma de movimentos. E a gente consegue, finalmente, né, relaxar. Existe a chance maior de eu entrar nesse processo de reconhecer outras possibilidades, né? Eu acredito muito nisso, assim. Inclusive, até com os meus clientes, eu uso relaxamento por conta disso. Então, acho que por isso se fala bastante de dormir, né? E pode ser meditar também, de repente, né? Se você gosta de meditar, inclusive, Bá, eu vou pedir aí para quem está assistindo a gente, quem que gostaria de ganhar um presente da Bá? Uma meditação bem gostosa. Gente, a Bá esses dias me mandou uma meditação de relaxamento, que eu estava diante de uma decisão também importante e tudo mais. Ela me mandou uma meditação de relaxamento, nossa, que mudou minha vida. Essa questão do meditar, do parar um pouquinho para respirar, do se conectar com você mesmo é muito importante. Realmente é muito importante. Foi excelente o que você falou. E eu lembrei o que eu estava falando da sua vaquinha aí, da sua vacuna que você empurrou, né? Que hoje ela relatou para mim, ela falou, Paula, é uma mistura de sentimento, porque ela tomou a decisão e ela fez o que tinha que ser feito. Só que agora vem o processo humano, né? Cara, vem humano, Quais foram os nomes dos sentimentos que você teve? Conta aí pra gente. Eu anotei uns 5 aqui. Já tive uns... Desde então eu já tive vários, né? 5, 10, enfim. Mas é sempre uma mistura, na verdade, né? É uma mistura de nossa, uau! Putz, será? Nossa, que legal! Ai, meu Deus! E as contas, né? E assim, a gente vai... E isso é muito comum, né? Qualquer decisão que você toma, você vai começar a agir, as coisas vão começar a acontecer e a sua mente vai querer... A sua mente vai querer assim, não, calma, não é agora. E tu fica, não. Né? É natural o ser humano. Por isso que eu sempre falo que é muito importante o centramento, né? E o relacionamento te dá muito centramento. Não, eu estou mas uma coisa importante, Bá, desculpa te cortar, mas assim, uma coisa bem importante, se você não sabe o teu porquê, se o teu porquê não é muito relevante para você, você vai trazer uma pergunta maldita. Sabe qual que é a pergunta maldita? Anota aí a pergunta maldita. E se... Esse é ótimo, né? Vem vários. Se veio e se você não tiver muito certo do porquê que você está fazendo aquilo, do porquê, por que aquilo é importante para você, como aquilo vai te levar a ser quem você quer ser, você vai trazer o e se vai te desviar imediatamente da direção. Eu acompanho a Bárbara desde 2014. A gente está junto em vários processos de desenvolvimento pessoal. Ela é minha cliente hoje novamente. E eu vi a Bárbara por causa da mesma coisa que ela fez hoje, que hoje ela definitivamente rompeu com isso. Quantas vezes ela perguntou, e se? E ela saiu do caminho. Eu também, você também. Né? Todo mundo já teve alternativa, né? Sempre vai ter o EC. Esse for semana que vem. Esse eu fizer de outro jeito. Esse sempre vai ter, né? Então, E se não der certo? E se eu for julgada? E se? Sempre, então, sempre vai ter. Os sentimentos vão vir, gente. Você é um ser humano. Então vai vir raiva, vai vir medo, vai vir ansiedade. O que mais? Flavinha, me ajuda aí. O que vai vir quando você está diante de empurrar uma vaquinha? Vai vir angústia, o que mais? É ótima, Flavinha. Vai vir, então. Flavinha esteve no nosso feed. Vai vir pode ser que venha uma culpa de estar fazendo isso, né? Tipo, nossa, quem será que eu tô magoando? Apesar de eu ter feito ali, pra quem, né? Pra mim. Aí eu fico, nossa, mas será que minha mãe vai gostar? Meu pai vai gostar? Meu irmão vai achar legal? E se eles não gostarem? Daí vem essa culpa, né? E o que faz quando chega a isso? Eu sinto que... É até uma coisa que eu tava lendo sobre essa questão da intuição e do ego, né? Porque daí mistura muita coisa ali. Mas eu sinto que se eu tenho necessidade de dar muita explicação, talvez eu esteja, inclusive, comprando essas perguntas, sabe? Que eu não tô segura ainda.
A partir do Excelente. momento que eu me senti segura, cara, assim, ó, eles até podem perguntar, mas eu vou dizer que tá tudo bem, entendeu? Agradecer, ter gratidão, porque eles me acolheram, mas agora tá na hora de eu ir. Então, sempre quando alguém vai te fazer certas perguntas, é porque é para você contratou aquilo, né? Então, foi muito Isso é forte. para o próximo bate-papo, hein, Bá? Eu acho que a gente pode colocar aí na pauta, porque já que você Sim. falou, ficou muito massa. Neurônio espelho. Uhum. Isso pode ser um bate-papo bem legal. Já toma nota aí pra gente anotar. Toma nota para anotar é ótimo. Mas anota aí pra gente criar esse conteúdo, que esse conteúdo é muito legal. A maioria das pessoas não tem ideia de como a gente consegue usar o outro para falar pra gente aquilo que a gente não está aceitando sobre nós, aquilo que a gente, de alguma maneira, está usando para criticar nós mesmos. Então, excelente lembrança isso. Gente, o objetivo desse bate-papo hoje era ser um bate-papo mais rápido. Eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui, mas eu acho que faz mais de meia hora já. Já faz. Tem jeito, a gente se empolga, minutos. né? Nós faremos bate-papos mais rápidos, porque o objetivo é trazer a reflexão do assunto da semana. Se você tem algum assunto sistêmico, se você tem dúvida sobre alguma coisa, sobre processos de terapia, de autoconhecimento mesmo, nossa, Paula, eu já ouvi falar de tal coisa, queria saber mais sobre a culpa, como é que sai da culpa. Enfim, o que você desejar saber de conteúdo, fala com a gente, fala aqui pelo Instagram, pode falar pelo WhatsApp, eu sempre deixo meus contatos aí bem disponíveis para que vocês possam ter acesso. Venha para o nosso canal do Telegram, o canal do Telegram está super legal, chama Paula Castanho Vaz. Depois a gente coloca aqui os acessos também, né? Depois, a próxima vez, a gente pode até fixar aqui para ficar mais fácil do pessoal entrar. Sim. Mas vai para o canal do Telegram, fica com a gente para receber conteúdos exclusivos. Nós faremos, então, toda segunda-feira você vai receber um vídeo, além dos outros conteúdos que a gente coloca normalmente, tá? Mas toda segunda-feira nós vamos ter um vídeo que vai ser o tema da semana. E na quinta-feira à noite, eu e a Bá, a gente se reúne para fazer esse bate-papo gostoso, que daí vai ser mais descontraído e vai fazer com que juntos a gente tenha várias reflexões, inclusive nós mesmos, de alguma maneira já vamos criando, né, insights poderosos e novos aqui juntos, tá bom? Total. Recapitulando então, hoje nós falamos sobre o tema empurrar a sua vaquinha. Se você não assistiu, assiste o vídeo que está no IGTV e no YouTube, no Telegram, etc. Se precisar do link, manda, que a gente manda para você, tá? E nós falamos então de como que tomar uma decisão difícil pode ser mais fácil se você fizer as perguntas certas, se você tiver o motivo certo para fazer isso. Então, resumindo, faça a pergunta do porquê que isso é importante para mim. Como que isso vai mudar a minha vida de verdade? A ponto de eu pagar o preço de fazer o que tem que ser feito, como tomar essa decisão tão difícil. Para quem eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo por mim? Eu estou fazendo por alguém? E como que isso vai me deixar feliz? O quanto que isso é relevante para mim mesmo? Independente do tamanho da decisão que você vai tomar, se você sente que é uma decisão importante e de alguma maneira difícil para você, primeiro tenha uma boa noite de sono, para que você possa relaxar, para que você possa descansar um pouquinho nesse tema e no outro dia você acordar e tomar essa decisão com mais propriedade, ter tido tempo de mudar de cérebro, sair do impulso e poder tomar essa decisão de forma mais equilibrada e centrada. Peça ajuda. Peça ajuda para nós, a gente tem meditações, tem lá no nosso canal, também no YouTube, entendeu? E talvez peça uma sessão, peça uma ajuda para o seu terapeuta, não necessariamente a gente, de repente um coach, alguém que possa te ajudar a pensar melhor sobre isso, tomar uma decisão mais consciente. E, no mais, se autoconheça. Acho que autoconhecimento, tenho certeza absoluta que autoconhecimento sempre é o caminho que te leva para a luz de todas as suas decisões. A Flavinha está falando que terapia liberta, adorei. Tem uma fadinha e uma borboleta ali, né, Flavinha? Flavinha linda, te amo, tô com saudade. Eu preciso ir para Floripa, porque, gente, eu tô com vários clientes de Floripa. Acho que eu tô precisando fazer uma sessão da limpeza total aí em Floripa, com imersão, com constelação, tudo demais, né? Acho que vamos fazer uma hashtag Paulinha em Floripa. Vamos ver se é bem votada, que daí a gente cria, né, Vá? Vamos, com certeza. Com certeza. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos escrever, tá? Eu digo nos escrever, porque a Bá, ela tá muito junto nesse processo, ela vai
né, recebendo as informações junto, e tudo que vocês trouxerem para nós vai virar, com certeza, um conteúdo especial, porque a gente está bem conectado. Ah, hashtag Paulinho Floripa, já diz a Flavinha. Arrasou. Bah, tem alguma consideração para fazer? Só uma coisa que me veio de falar quando você falou dessa questão do autoconhecimento, e que aconteceu comigo, né? E por isso que eu posso dizer, quando eu comecei a me autoconhecer, existe uma frequência que a gente vai alcançando, né? E a gente chega nessa frequência do amor, porque a gente começa a reconhecer, né, através do autoconhecimento, que eu sou uma pessoa que tem suas forças, tem suas qualidades, tem seus defeitos, e tudo isso meio que se integra e mistura, e eu trago eu começo a me amar por isso. Eu chego num patamar de vibração, desse amor, que é muito interessante. Eu começo a me autocuidar, eu começo a querer perceber as coisas ao meu redor, as situações das quais eu me coloco, né? Então, é só isso, assim, Só que me veio falar dessa questão de quanto que é importante esse autoconhecimento, que ele chega a gente começar a vibrar no amor, né? E o amor... No auto-amor, né? O auto-amor, a gente pode falar disso, meu Deus, ficar falando disso, mas que é uma frequência que realmente faz com que eu comece até a fazer um movimento com o outro, né? Não compartilhar e tal. E foi para mim um movimento muito importante, esse auto-amor. Para eu fazer esse movimento que eu fiz de empurrar minha vaquinha por mim, por auto-amor, né? Sim, muito bom, Bah. Inclusive, isso pode ser um tema, tá? Pode colocar aí auto-amor, amar ao próximo como a ti mesmo, que é um tema bem polêmico e que, na verdade, tem trazido muitos insights, reflexões bem poderosas. Pessoal, uma honra, uma grande felicidade, gratidão estar aqui. Estar no bate-papo sistêmico, primeiro bate-papo sistêmico com a Bah e com todas essas histórias aqui que chegaram para nós para poder desenvolver esse novo projeto é muito bom mesmo, porque a gente vai colocar mais para fora todos esses assuntos tão incríveis que a gente vem estudando, aprendendo e transformando pessoas, tá? Agora, com esse novo projeto PCV, Transformação Sistêmica, nós vamos compartilhar mais essa missão, ajudar mais pessoas e vai ser maravilhoso. Se você gostou da live, deixa a gente saber. Se gostou dos nossos conteúdos e está gostando, deixa a gente saber, porque isso é um combustível para nós e compartilha para os seus amigos, com as pessoas que você sente que vai de alguma maneira ajudar a impactar com todo esse aprendizado, tá bom? Boa noite a todos. Carlinha, beijo! Tchau, gente! Boa noite! Obrigada! Beijo! Tchau, boa noite! Boa noite!